Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus, mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Nós podemos ver isso também na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você quer ser salvo? Quer ir morar juntinho de Deus um dia? Então você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa confiar de todo o seu coração que não existe outro Salvador além do Senhor. Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, você pode conversar com Ele através da oração. Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida, para limpar o seu coração do pecado. Sabe, Lídia não pensou duas vezes. Ao ouvir aquela mensagem de Paulo, ela recebeu a palavra de Deus, confiando de todo o seu coração. E logo ela foi batizada, e não só ela, mas todos de sua casa. Lídia ficou muito alegre, porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa. Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus. Mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Nós podemos ver isso também. 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 Nós podemos ver isso também na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim. Na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim. Na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim. Na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim. Na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. 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 Você quer ser salvo? 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 Quer ir morar juntinho de Deus um dia? 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 Quer ir morar juntinho de Deus um dia?
Então você precisa crer no Senhor Jesus. 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 Você precisa confiar de todo o seu coração. 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 Você precisa confiar de todo o seu coração que não existe outro Salvador além do Senhor. 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 Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, você pode conversar com Ele através da oração. 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 Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida. Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida. Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida. Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida. Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida. Para limpar o seu coração do pecado. 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 Sabe, Lídia não pensou duas vezes. 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 Ao ouvir aquela mensagem de Paulo, 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 ela recebeu a palavra de Deus. 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 Ela recebeu a palavra de Deus, confiando de todo o seu coração. 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 E logo ela foi batizada. 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 E não só ela, mas todos de sua casa.
E não só ela, mas todos de sua casa. E não só ela, mas todos de sua casa. E não só ela, mas todos de sua casa. E não só ela, mas todos de sua casa. Lídia ficou muito alegre. 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 Porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa. Lídia ouvia as palavras de Paulo com muita atenção. Paulo falou para aquelas mulheres sobre o Senhor Jesus, mas você também precisa saber que todo aquele que crê em Jesus é salvo. Nós podemos ver isso também na palavra de Deus, em Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você quer ser salvo? Quer ir morar juntinho de Deus um dia? Então você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa confiar de todo o seu coração que não existe outro Salvador além do Senhor. Foi Ele que morreu em seu lugar e em meu lugar. Então, se você crê no Senhor Jesus, se você confia que Ele morreu para te salvar, você pode conversar com Ele através da oração. Você pode pedir para Jesus entrar na sua vida, para limpar o seu coração do pecado. Sabe, Lídia não pensou duas vezes. Ao ouvir aquela mensagem de Paulo, ela recebeu a palavra de Deus, confiando de todo o seu coração. E logo ela foi batizada, e não só ela, mas todos de sua casa. Lídia ficou muito alegre, porque agora ela conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. E ela estava tão alegre que convidou os irmãos para ficarem em sua casa.